O objetivo desta minha fala é sobre a questão dos militares ou das Forças Armadas na formação e evolução do país, em especial do final do século XIX, com a questão da República, até os dias atuais. Mas como é um período muito extenso, muito longo, e envolve muita controvérsia, inclusive, e uma grande variedade de fatos, assim, que tem relação direta com os militares, eu vou tentar fazer uma periodização, que como toda periodização é arbitrária, entende? Mas eu acho que pode ajudar a entender um pouco esse longo período. Então, a primeira etapa eu delinearia a partir da República, final do século XIX, que no fundo foi um movimento sem base popular expressiva, a mudança da monarquia para a República, e teve uma forte participação dos militares. Mas é interessante que o Marechal Deodoro, que foi quem liderou a ruptura pró-república, até pouco tempo atrás era um ferrenho monarquista, ligado à família real brasileira, a Dom Pedro II, entende? Mas, de qualquer modo, ele liderou o processo de deposição da Casa Real de Bragança, entende? E instaurou a República no país. Então é importante frisar que não foi um movimento popular, assim, que pressionou a monarquia, que pressionou a nobreza, entende? E que implantou a República. Havia uma ação revolucionária, assim. A exemplo da Revolução Francesa e outros casos aí da história universal. Foi uma transição pelo alto, assim, que o pessoal fala, né? Então esse é um ponto fundamental para entender, entende? Outro ponto importante é que, com a instalação da República e com a Constituinte de 91, a estrutura básica do país, fundamentada na grande exploração latifundiária, na produção de bens de exportação tipo café, concentrado em São Paulo, Rio e Minas Gerais, entende? O poder também dos senhores de terra com relação à questão toda policial, judiciária, inclusive, nos seus domínios, entende? Isso ficou praticamente preservado, entende? Ou seja, o regime mudou, monarquia para república, entende? O poder moderador antigo do imperador desapareceu, porque não havia mais império, né? Nem imperador, mas a característica social básica se manteve. E a questão política toda. Então, nesse período, um fato a destacar nesse período é que, embora, aí pegando a questão dos militares aí, ou das Forças Armadas, é que nesse período, no começo do século XX, em 1900 e poucos, houve um grande movimento de revolta da Marinha do Brasil, na época da Armada, como falavam, né? Como a historiografia já demonstrou várias vezes, embora a escravidão tenha sido extinta formalmente em 1888, no finalzinho da monarquia, na famosa Carta da Princesa Isabel, embora esse movimento pró-extinção do trabalho escravizado seja uma coisa de ter muita luta anterior, entende? Formação de quilombos, atuação de quilombolas, entende? Mas o marco aí oficial é 88, entende? Embora não seja o marco, embora não seja a questão central que revela que havia muito movimento contra o trabalho escravizado já há muito tempo, de várias maneiras, entende? Mas em especial na questão da formação dos quilombos, né? Então, só dando exemplo, assim,
de o prenúncio de algumas mudanças que passaram a existir no interior das Forças Armadas, em especial na Marinha, foi a famosa Revolta da Chibata. Até essa revolta, que foi em 1910, e foi liderada por marinheiros, entende, da Marinha, que fizeram um grande levante na Baía de Guanabara e tomaram de assalto vários navios da Armada. Foi uma revolta contra a punição com trabalhos físicos pela Marinha do Brasil, pelos oficiais superiores, entende? Embora o trabalho escravo tenha sido extinto em 88 formalmente, 88, anos atrás, em 1910, ainda se mantinha na Marinha a punição com castigo físico. Eram as chibatadas, né? Que eram, o marinheiro de baixo escalão era penalizado com açoites físicos, né? Por alguma indisciplina, alguma irregularidade cometida, entende? Então, em função de um caso assim que foi muito bárbaro assim neste ano, em que o marinheiro foi condenado assim a centenas de chibatadas, houve uma reação dos marinheiros dos navios fundeados na Baía de Guanabara, liderada por um marinheiro negro que recebeu depois, pela história futura, o título de o Almirante Negro, que foi o líder da revolta. Foi tão forte a revolta que, como eles conseguiram dominar vários navios e ameaçaram bombardear a cidade, se não abolisse a chibata como pena disciplinar, eles conseguiram esse intento de abolir o castigo físico. Mas dias depois desse acordo, a direção da Marinha, entende, a alta oficialidade, negou esse acordo que houve, esse armistício, entende? Prendeu uma série de líderes aí, entende? Os marinheiros, e não cumprindo o acordo de evitar a prisão deles, entende? Então, mas esse fato é importante porque revelou que pela primeira vez, pelo menos, com uma forte intensidade, passou a haver uma atuação maior dos marinheiros, no caso, do escalão mais hierárquico inferior, assim, em contraponto aos oficiais que eram todo poderosos na condução dos seus navios, entende? Então revelou uma primeira fissura, assim, importante, por uma questão de direitos humanos até, entende? Então a revolta do Chibata. Também no começo do século XX, passou a haver também algumas revoltas em outras áreas militares aí. Então houve uma revolta da Academia Militar da Praia Vermelha, entende? E outras, entende? E já havia uma preocupação dos setores assim, da chamada baixa oficialidade, né? Tenentes, capitães no máximo, entende? De crítica, assim, à formação social brasileira da época, entende? Muita crítica ao processo eleitoral, que era muito viciado. Havia eleições, mas quem podia ser eleito era pouca gente, e quem podia votar também era pouca gente, se comparar com a população como um todo. E havia muitos vícios nas eleições, tipo voto de cabresto, tipo eleição a bico de pena, ou seja, eram práticas que, no fundo, fraudavam as eleições. Alterava listas eleitorais após o voto ser dado, entende? Ou o dono de terras da região, ou o grande fazendeiro da região, conseguia rebanhar
seus empregados para votar no seu indicado, entende? Então, havia uma série de fraudes nas eleições. Então, essa questão da emergência, ou do surgimento de descontentamento em setores médios da oficialidade, tipo tenentes, basicamente tenentes, entende? Revela também mudanças na sociedade brasileira que se acentuaram a partir do século XIX, que é o processo de industrialização nascente, muito ligado à questão da cafeicultura paulista, também centrado no Rio de Janeiro, e um processo de emergência das camadas médias urbanas, que é muito importante também. Professores liberais, funcionário público das províncias e federal, e assim por diante. Então, intelectuais também, professores. Então, havia um processo de urbanização muito intenso, ligada ao início de processo de industrialização, do final do 19 em diante, entende? Que também ajudou esse processo mais geral, que impactou as Forças Armadas, em especial o Exército. Porque, de certo modo, sempre o Exército foi muito importante no sentido de expressar desejo, aspiração, ideologia das camadas médias urbanas da população. Camadas médias, entende? Enquanto que o soldado não oficial, entende? Era mais da área popular, origem popular, entende? Ou da área rural, da área urbana. Os oficiais, devido à seleção via educação, via escolas militares, era proveniente de classe média. Isso é importantíssimo aí. Então, toda a movimentação da classe média urbana, em geral, civil, impactava muito o meio militar dos jovens oficiais, tipo tenentes, entende? Recém-egressos das escolas militares. Então, não é à toa que, na década dos 20, estouram várias revoltas no Brasil, armadas, tendo origem militares, em geral tenentes. A famosa revolta do Forte Copacabana, no Rio, em 22. E depois a famosa coluna Prestes e a coluna Miguel Costa. Eram duas colunas de militares aí mais graduados já. O Prestes era capitão já. E o do Miguel Costa, aqui de São Paulo, que duas colunas, a do Prestes saiu do Rio Grande do Sul e a do Costa saiu de São Paulo, depois se juntaram. E era um movimento militar, mas com uma proposta política, assim, importante até. Era uma proposta de mudança política no país, econômica e política. Ou seja, era uma insatisfação um pouco com a sociedade agrária, latifundiária, cafeeira, monocultora de café, basicamente, de açúcar no Nordeste, entende? Era uma revolta pró-modernização do país via industrialização, via a questão da modernizar o sistema eleitoral, o voto feminino, por exemplo, que era proibido antes, entende? Mulheres não votavam, até 30 e poucos, entende? Também o analfabeto não votava, entende? Ou seja, a Constituição de 91, a primeira republicana, limitou muito o poder eleitoral. Proibiu, as mulheres não tinham direito de voto, analfabetos também não tinham direito de voto, e assim por diante. Então, essas revoltas militares tinham um ideário avançado em termos de eleitorais, em termos de uma economia mais voltada à indústria do país e menos à questão agrária, dos grandes produtores latifundiários de produtos de exportação, tipo café, açúcar e outros, cacau também na Amazônia, borracha na Amazônia, cacau na Bahia. Então, isso é uma coisa importantíssima da década dos 20.
Só para relembrar, então, os marcos aí são a revolta do Forte Copacabana em 22, e a coluna Prestes, Miguel Costa, de 20 e poucos até quase o final dos 20. Não, uma coisa importante é que essa coluna, chamada mais de Prestes, mas também tinha a participação do Miguel Costa, que era um militar aqui de São Paulo, até da Força Pública, ela percorreu o Brasil todo praticamente. O Prestes foi do sul até o nordeste, e o Miguel Costa se encontrou com Prestes na ida do Prestes em direção ao norte, e voltaram do nordeste até o exílio na Bolívia, pelo Mato Grosso, entende? Então, alguns autores comparam a coluna Prestes e Miguel Costa, Prestes Costa, né, com a longa marcha do Mao Tse Tung na China, que gerou a Revolução Comunista de 49. Em termos de distância percorrida, a coluna Prestes percorreu muito mais quilômetros do que a famosa marcha do Mao Tse Tung em direção ao poder. A coluna Prestes foi uma coluna formada de militares, basicamente, e militares de escalão médio, tipo tenentes, capitães no máximo, entende? No grosso, entende? Que se revoltaram contra a oligarquia dominante no Brasil. A oligarquia agroexportadora, cafeeira, açucareira, cacaueira, da borracha no Amazônia, entende? Contra a economia, uma sociedade muito dirigida, orientada pelos interesses da agroexportação de alguns produtos agrícolas. Então, ou seja, a antiga oligarquia da época da monarquia não foi modificada com a República. Mudou só a forma de governo. Não havia mais império, imperador, não havia mais nobreza, entende? Mas a mesma estrutura social foi mantida, da monarquia para a República, que era o grande latifúndio, o poder imenso dos fazendeiros, entende? Inclusive, havia uma Guarda Nacional formada de coronéis, que não eram do exército, eram coronéis ligados aos fazendeiros, entende? Mas que tinham poder militar, armado também. Não era o coronel da formação militar, eram coronéis das regiões. E era um sistema econômico que não mudou, entende? E o eleitoral era muito limitado, como eu falei no início aí. Eleições com muitos vícios, com muitas fraudes, muitas irregularidades, que favoreciam os senhores de terra, os latifundiários, os que comandavam os interiores do Brasil imenso. Então essa coluna se insurgiu contra isso. Até porque a alta oficialidade, nos 20 e após a República, era conivente, coexistia, era até representante desses setores oligárquicos aí, tradicionais, conservadores, entende? Muito sentados no poderio do tamanho da área que tinham de propriedade rural. Então eram jovens militares que tinham passado pelas academias militares, alguns com formação positivista, no sentido de fazer mudança econômica pelo alto. Não havia um ideário democrático assim, desse grupo aí. Era um ideário modernizante, mas de mudança pelo alto. Como o pessoal fala na sociologia política, entende? Ou modernização conservadora, pelo alto, assim, entende? E a coluna Prestes representou isso aí. Quando se fala coluna, isso quer dizer que era um grupo de militares, em geral, no máximo até capitães, entende? Muitos tenentes, entende? Ou seja, oficiais no começo da carreira militar, que saíram eram colunas formadas de centenas de militares que sublevaram-se em alguns quartéis do país e, perseguidos pela alta oficialidade,
passaram a percorrer o interior do Brasil defendendo o seu ideário de reformas, andando pelo país, pelo interior do país, fugindo das capitais, porque na capital estavam concentradas as tropas federais mais fortes, entende? Pelo interior do Brasil, a coluna do Prestes saiu do Rio Grande do Sul. Ele levantou um quartel perto da fronteira com a Argentina e com o Uruguai, levantou um quartel lá, era capitão João Prestes, inclusive, só dar um detalhe aí, o Prestes foi um brilhantíssimo militar. Tanto é que ele era louvado como um aluno assim, tipo 10 em tudo, entende? Quando fez a Academia Militar no Rio de Janeiro. Então era um cara de muito prestígio, o Prestes. E era um cara da área de exatas do Exército. Devia ser engenharia, entende? Então o Prestes levantou esse quartel no Rio Grande do Sul e foi em direção ao norte. Passou por Santa Catarina, Paraná, entende? E aí uma coluna aqui de São Paulo saiu com o famoso já general, era dos poucos generais ou coronéis que estava à frente dessas duas colunas, que ficou cognominada de coluna Miguel Costa, que era o nome do oficial do militar. Essas duas colunas, formadas de centenas de militares, ou até mais, entende? Se juntaram quando o Prestes subiu em direção ao norte e passaram a divulgar o seu ideário pelo interior todo por onde passavam, tentando sublevar quartéis e falando diretamente com a população. O importante é que eram militares que se sublevaram e saíram armados, com armamento, entende? Para enfrentar as tropas do poder central que vinha no seu encalço, no encalço deles, entende? Ou do pessoal do Prestes, do pessoal do Miguel Costa. Então armados com munição, entende? Com cavalaria, inclusive, entende? E assim por diante. E eles aproveitaram a fuga pelo interior para divulgar o ideário político-econômico deles, entende? Ou seja, de eleições limpas, sem fraude eleitoral, sem fraudes eleitorais, sem irregularidades eleitorais, entende? Divulgava a questão também do voto ser mais amplo assim, não apenas o voto, a parcela pequena da população, então o voto das mulheres e assim por diante, o voto de outros setores sociais que estavam alijados do processo eleitoral. Mas o importante dessa questão eleitoral era tornar as eleições um processo mais democrático assim, e não influenciado pelas oligarquias rurais do interior. Questão do voto aí, né? Contra o voto de cabresto, contra os correios eleitorais, contra o voto de bico de pena, que era tudo irregularidade para alterar o resultado eleitoral. E também havia um ideário econômico, que era o ideário pró-industrialização do país, pró-modernização pela indústria, e para se afastar um pouco a economia do setor agroexportador, tipo café de São Paulo, açúcar do Nordeste, cacau da Bahia, borracha do Nordeste, entende? Então era ideário econômico e político. E essa coluna, ela percorreu milhares de quilômetros, sempre fugindo de tropas federais. Volta e meia havia combates, eles não conseguiam ser derrotados, as colunas, perdiam muita gente também, entende? Ou gente ferida, morta, ou por cansaço, ou dificuldades de suprimento alimentar, entende? Mas a coluna prosseguia, foram até o Nordeste, o sul do Ceará, oeste de Pernambuco, sul do Piauí, e aí voltaram, e quando viram que não tinham condições de mudar para valer no Brasil, não tinham força militar e política para isso, embora tenha tido muita repercussão popular, inclusive, pela imprensa, entende? Desceram em direção à fronteira com a Bolívia e se exilaram na Bolívia, depois de mais de ano de peregrinação, de fuga, de
de embates episódicos, entende? E de contato com a população rural do interior. Isso é importante porque, naquela época ainda, o interior do Brasil, que era muito povoado já, entende? Era muito distante da sociedade brasileira dominante. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador. Era um outro mundo, muito mais do que agora. Era um outro mundo. A população totalmente isolada, sem amparo algum estatal, a saúde pública não existia, educação pública muito menos também, que era outro ponto da coluna também. Saúde pública, educação pública, entende? Eram populações totalmente marginalizadas aí. E nessas populações ecoou fortemente o ideário da coluna, que era o ideário que satisfazia aspirações do interior, inclusive. Desassistido, oprimido pelo grande latifundiário, ou pelos coronéis do interior, entende? Esse é um ponto importantíssimo aí. O ideário político econômico da coluna. A grande importância da coluna e dos impactos que ela teve, acabando na Revolução de 30, que foi uma revolução que uniu. Houve um racha na oligarquia cafeeira, entende? Que foi um racha aqui em São Paulo entre o antigo partido republicano, né, que era o conservador, entende? Que era ligado ao interesse cafeeiro. E houve um racha interno aqui de uma dissidência que apoiou 30 até, que era uma dissidência mais ligada a camadas médias urbanas, mais ligada ao processo de industrialização do país, ou mais ligada à modernização eleitoral do país, a questão toda da cidadania, entende? O voto mais geral nas eleições, entende? Então foi um racha entre, ou seja, a oligarquia cafeeira paulista, que era dominante junto com a mineira, houve um racha, ou seja, a oligarquia rachou, que a gaúcha ficou contra a de São Paulo, se aliou com a de Minas, mas a de São Paulo, que era mais forte, teve um racha interno, que até criou o Partido Democrático, o PD, D de dado, que viabilizou a Revolução de 30. Mas é importante que 30 foi muito influenciada pelas revoltas tenentistas dos 20. Foi o ápice, entende? O auge da Copacabana em 22, das colunas Prestes e Miguel Costa, e das revoltas todas tenentistas, foi 30. Eu quero aproveitar essa análise que estou fazendo para dar uma ideia de como foi importante a coluna Prestes para as populações do interior do Brasil. Quando eu era bem jovem, tinha ao redor de 20 anos, entende? Eu tive num grupo assim, de estudantes da USP e de outros locais para ter uma vivência assim no interior do Nordeste, na zona do Sertão, na zona da Caatinga nordestina. E eu passei um pouco mais de um mês numa região ao sul do Piauí, bem perto do oeste pernambucano e também do sul do Ceará. Para mim é muito viva a lembrança que o pessoal mais velho da região tinha da coluna Prestes, quando ela passou por lá na década dos 20. Então eu estive lá em 66, 7, entende? Meados dos 60, ou seja, 40 anos depois que a coluna passou por lá, entende? E haviam velhos lá, pessoas mais velhas lá, que tinham 60, 70 anos, que na época tinham 20 e 30, eu era adolescente, e lembravam da coluna Prestes, dos militares passando por lá, entende? Fugindo das tropas federais e divulgando esse ideário de melhoria, de situação social do povo do interior, questão eleitoral, que é impressionante. Lembravam disso coisa de 40 anos atrás. Retomando a questão
da Revolução de 30, então, o auge, então a Revolução de 30, essa conflagração armada que teve, é um pouco auge, na minha opinião, dos tenentistas e também das fissuras que tinham nas oligarquias, entende? Então, as oligarquias não dominantes, tipo a gaúcha, se aliou com a mineira em contraposição à quefeira de São Paulo, que na época era dominante, controlava a política econômica, controlava o poder central, entende? A famosa política do café com leite, né? São Paulo e Minas. Então, a 30 tem que ser entendida por dois fatores aí. A questão do tenentismo, a fissura no meio militar e a fissura das oligarquias regionais ligada à ascensão da classe média urbana nas capitais do Brasil, São Paulo, Porto Alegre, Rio, etc. e tal. Então, 30 é basicamente isso, entende? A Revolução de 30 foi um movimento armado e político que, inclusive, não chegou a ter muitos lances bélicos, porque ela foi decidida politicamente, inclusive, em função da supremacia das forças que vinham do Sul, em associação com as de Minas, e uma parte de São Paulo contra a oligarquia cafeira paulista, que se resolveu mais no plano político. Inclusive, a famosa Batalha de Itararé que não houve, entende? Que é uma cidade entre Paraná e São Paulo, em que poderia ter havido uma grande guerra civil lá, entre as tropas do Sul, com Getúlio à frente, entende? E as tropas de São Paulo ligadas à oligarquia cafeira paulista. Que não houve, inclusive, a batalha porque já estava havendo uma vitória política da Revolução de 30, com seu ideário de mudança eleitoral, mudança na economia, para mais um projeto industrial, não só defendendo a oligarquia cafeira paulista, entende? O projeto também de Estado mais na economia, Estado na política pública, de saúde, educação, entende? Todo um ideário diferente do ideário da oligarquia da Primeira República até 30, que era um ideário ainda muito ligado a uma visão liberal da economia até, não de políticas públicas via aumentada o poderio estatal, central, por exemplo. Então, o interessante é que em 30, revelando um pouco a diversidade, pegando a questão dos militares aí de 30, em geral tenentes, capitães no máximo, né? O grupo de militares de 30, que emergiu das revoltas tenentistas dos 20, não era um grupo homogêneo, pelo contrário, eram grupos bem heterogêneos ideologicamente. Tanto é que havia o grupo do Prestes, o Prestes tornou um comunista depois, entende? O Prestes. Ele se exilou na Bolívia, teve na Argentina também, e lá teve contato com o pessoal do PC argentino, que era ligado à União Soviética, entende? E teve uma formação marxista, assim, comunista, o Prestes. A gente tem uma história que o pessoal conta em livros aí, que o Prestes era tão famoso, tão popular até, que ele chegou a ser soldado para dirigir a Revolução de 30. Não o Getúlio, o Prestes, devido à fama dele da coluna militar, entende? Tenente, capitão, entende? Mas ele não aceitou. Ele foi contatado na Argentina, na Bolívia, entende? Durante o exílio. Ele comentou que, como a Revolução tinha um caráter burguês, ele já um pouco ligado à formação marxista, assim, comunista, ele não aceitaria dirigi-la porque ele era comunista, já socialista, entende? E não tinha sentido ele dirigir uma revolução burguesa, ou de moderação capitalista, né? Como ele falava, Prestes. Então, o que foi a Revolução de 30? Foi um movimento político
e armado, formado por dois tipos de atores sociais e políticos. Um tipo seria representado pelas oligarquias gaúcha e mineira e parte da paulista, que passaram a ter conflitos sérios ou contradições sérias com a política econômica central, que era muito favorável ao interesse cafeeiro, simplesmente, entende? Toda a política econômica era voltada para proteger a economia do café. Na política cambial, na política de gasto público, entende? Enquanto que outras oligarquias não baseadas no café, tipo a gaúcha, que era pecuária e alguma coisa de agricultura, ou a mineira também, que não era só café, e nordestinas também, que era baseada mais no açúcar e assim por diante. Então um segmento importantíssimo era esse segmento das oligarquias regionais dissidentes da hegemônica paulista cafeeira. Mesmo em São Paulo teve uma cisão grande aqui na oligarquia cafeeira. O setor mais ligado à questão da indústria, que já era desenvolvido aqui em São Paulo, ou que era não tão ligado ao interesse cafeeiro, se juntou ao interesse da oligarquia gaúcha e mineira para deflagrar o conflito de 30. Então um segmento era esse, era o segmento civil. Então, só para dar um detalhe assim interessante, lá no Rio Grande do Sul, as famílias, por exemplo, do Oswaldo Aranha, que foi um cara muito importante depois, e do Flores da Cunha, que eram civis, grandes fazendeiros da fronteira gaúcha, entende? Participaram da Revolução Armada junto com os militares. Mano a mano, assim, entende? Não era só uma coisa militar. O outro grande segmento que explica 30 são os militares mesmo, os tal da baixa oficialidade, tenentes, mas capitães, que também queriam uma sociedade diferente daquela baseada na oligarquia cafeeira ou no colonialismo do interior, entende? Ou se atentar muito para a industrialização do país, se atentar para a questão das eleições mais limpas e menos fraudulentas, a questão do voto feminino, inclusive, a questão da educação pública, saúde pública, entende? Que era o ideário também dos militares descontentes com a República Velha, que é como o pessoal chama de 89 até 30. A República da Oligarquia Paulista e Mineira, café com leite, né? Embora a mineira tenha também tido uma dissidência forte que apoiou a gaúcha e do Nordeste também. Então só foi possível derrotar a oligarquia paulista e o exército ligado ao poder central, porque duas oligarquias poderosas, né, a gaúcha e a mineira, se uniram, né, ou parte da mineira, né. Uma coisa importante a destacar é a seguinte: só foi possível unir a oligarquia gaúcha, que era rachada em duas lá, porque após duas revoluções armadas no Sul, a de 1893 e a de 23, em que se defrontaram setores diferentes lá políticos, entende? É que houve uma paz entre eles em 23 e aí conseguiram atuar juntos assim em 30. Só para ter uma ideia interessante aí, por exemplo, que marcou muito o país depois até. Havia um setor da oligarquia gaúcha, dos fazendeiros gaúchos, né, que era um setor assim muito ligado ao positivismo. Era uma visão autoritária, mais de poder central, inclusive. Não é à toa que durante 5 mandatos, o Rio Grande do Sul teve um único governador lá, que era uma ditador assim, gaúcho, assim, entende? Então era uma visão era uma visão autoritária pelo lado político, mas modernizador pelo lado econômico, pelo aparelho estatal.
E havia outra vertente lá, que era a vertente contra, assim, poder central muito forte, a favor da descentralização de poder, entende? Que era a vertente que depois gerou o Partido Liberal Gaúcho, entende? Enquanto que a vertente inicial, que eu falei aqui, foi a vertente que gerou o getulismo, o Borges Medeiros, que foi esse político que teve durante 5 mandatos lá, uma espécie de regime autoritário provincial, entende? Mas era uma visão ligada ao positivismo do Augusto Conte. Era uma modernização econômica pela via autoritária, pelo alto, como o pessoal fala, né? Que foi bem o que Getúlio envergou no primeiro governo de 30 a 45. Então, a conjugação dessas duas grandes forças, oligarquia dissidente e militares de baixo escalão dissidentes, que gerou 30. Então, o que foi concretamente a Revolução de 30? Então, essa dissidência da oligarquia junto com os militares de corte tenentista da década dos 20 criaram pelotões armados, muito armados até, e foram de trem com milhares de soldados em direção ao Rio de Janeiro para depor o Washington Luiz, que era o presidente ligado ao interesse cafeiro paulista, hegemônico paulista. É importante me detalhar o seguinte: antes da Revolução de 30 teve uma eleição no Brasil. Então teve um candidato do Washington Luiz, que era o Júlio Prestes. Nada a ver com outro Prestes, esse é o Júlio Prestes, que era o candidato aqui da cafeira, da setor ligado cafeiro paulista, candidato do Washington Luiz. E teve o candidato das dissidências regionais, que era o Getúlio, que era gaúcho, entende? E nessa eleição houve acusações de fraude dos dois lados, entende? Dos dois lados. Aí ninguém pode ser acusado de não ter sido fraudador pelas pesquisas da história, aí, entende? Mas é em função do resultado. Com muita crítica de fraude, até por causa do sistema eleitoral vigente, até 30, que era muito viciado, como eu falei no começo aqui, voto de cabresto, currais eleitorais, eleição a bico de pena, ou seja, todo tipo de fraude que havia. A eleição foi, inclusive o Prestes na contagem ganhou até do Getúlio, mas aí esse setor antagônico ao pessoal de São Paulo se revoltou de maneira política armada, contestando o resultado eleitoral, e foi em direção ao Rio para depor o São Luís. Eu lembro bem porque foram em trens, né? Já havia um trem que ligava Porto Alegre, interior do Sul, com São Paulo e Rio de Janeiro. Já havia uma ferrovia aí. Não havia muita estrada de rodagem ainda. Na época o trem era o grande transporte de passageiro no Brasil. Era navio de cabotagem e trem no interior. Só depois de 40, 50 que veio as rodovias, quando Isidro Omilis fica no ABC de São Paulo. Então as tropas do sul do país, que eram muito numerosas, porque vários quartéis, isso é outra questão interessante. O Rio Grande do Sul tinha muita importância militar porque toda a estratégia militar, até pouco tempo aí, toda a doutrina militar brasileira era baseada no eventual conflito do Brasil com a Argentina. Entende? Aqueles dois países mais poderosos da América do Sul, entende? E tinham tido vários conflitos no século XIX, nas guerras cisplatinas, com o Uruguai no meio, até houve um tempo que o Uruguai fez parte do Brasil. O Dom Pedro II anexou o Uruguai, entende? Depois perdeu, entende? Então havia toda uma tradição de guerra
na época imperial do Brasil, não na República, no Império, não Pedro II, de conflito militar com a Argentina, com o Uruguai no meio. Teve a guerra, embora a Guerra do Paraguai, que foi a grande guerra da América do Sul, os três países se juntaram contra o Paraguai. Mas tinham conflitos entre eles. Então o exército brasileiro era concentrado no Rio Grande do Sul, para evitar uma possível invasão argentina, entende? Porque havia uma grande preocupação estratégica do Rio da Prata, que é onde desaguavam os rios Paraná e Paraguai, entende? E então os quartéis, tinham muito quartel até hoje, na fronteira gaúcha. Eram cidades não muito povoadas e não muito fortes em economia, só que muitos quartéis, por causa da questão da fronteira. Então é por isso que também a força militar gaúcha era muito grande também, por causa dos quartéis lá sediados, quartéis militares do exército, né? Então, voltando à questão, então não chegou a haver um conflito bélico para valer, porque quando as tropas do Sul chegaram na fronteira do Paraná com São Paulo, em que haveria um confronto sério, porque as forças de São Paulo estavam também aí, tanto estaduais como as federais que apoiavam São Paulo, acabaram não havendo um conflito armado, já que já tinha uma solução política majoritária, hegemônica, de aceitar a vitória dessas dissidências oligárquicas, gaúcha e mineira, e militares também, tenentes, capitães, entende? Aí depuseram o Garça Luiz, que foi exilado, entende? Foi para o exílio, junto com membros da oligarquia paulista, tipo o pessoal do Estado de São Paulo, família Mesquita Filho, entende? Vou voltar do exílio, né? Aí criaram o governo provisório, encabeçado pelo Getúlio Vargas. Que foi um governo procurando essa questão de modernizar o sistema eleitoral, reorientando a economia para uma coisa mais industrial também, mas não deixando de apoiar o café, que era o suporte da economia brasileira, né? Seria loucura, por exemplo, não apoiar também o café, porque o café era a base na época da economia. E o café gerava emprego na indústria também em São Paulo. O café é todo um complexo cafeeiro que era industrial também. Bancos, indústrias e assim por diante. Então começou a ter muita mudança, tanto o voto feminino foi criado em 1932, na época do Getúlio. Embora fosse uma aspiração antiga, eu não quero falar que o Getúlio, ou que o governo provisório, ou que 30 deu o voto para as mulheres, né? Havia um movimento grande antigo das mulheres, entende? Até internacional, entende? E o pessoal de 30 abraçou esse ideário também, aquele ideário das camadas médias urbanas. São Paulo, Rio, Porto Alegre, Recife, Salvador e assim por diante. Então, só para ver as diferenças já surgindo, entende? Mas houve um problema sério, que era o seguinte, que tinha uma vertente, essa vertente tenentista, que apoiou 30, junto com a oligarquia dissidente, embora tivesse uma visão de modernização em algumas coisas, por exemplo, voto feminino, tornar as eleições mais democráticas, tentar evitar fraudes, entende? Apoio à indústria, apoio à educação, a uma educação pública e assim por diante, tinha um viés também autoritário, forte viés autoritário. Isso é interessante, ou seja, era a modernização pelo lado econômico, eleitoral, mas pelo lado político uma coisa centralizada, autoritária, entende? E os setores de São Paulo derrotados passaram a questionar o governo provisório
Ó, tinha questões econômicas. Eles eram contra essa mudança da política econômica no sentido de favorecer outros setores que não só o café. Mas colocaram a questão de eleições, de cumprir a promessa de 30, de fazer eleições para presidente, entende? E deu uma grande revolta aqui em São Paulo, em 32, que até hoje é a data cívica paulista aqui, entende? Que foi uma revolta dessa área antiga conservadora, mas que tinha essa questão importante, democrática, de ter eleições para presidente. E embora o poder central getulista tivesse ganho a parada militar, aí houve um conflito bélico mesmo, entre as tropas federais de Getúlio e de Minas contra aqui de São Paulo. Mas aí houve um acordo de que haveria eleições logo depois, entende? Seria em 34 até. E até houve eleições, mas não houve voto direto ao presidente. Foi um voto no Congresso e na eleição indireta o Getúlio foi eleito, entende? Então Aí houve um fato importantíssimo aí, que é 35. Havia uma vertente militar, dos 20 ainda, que virou comunista. Tem um diário comunista, o Prestes é o grande exemplo, entende? Só que o Prestes fugiu na época da coluna, se exilou, aí se ligou à área comunista internacional, e foi morar em Moscou com apoio comunista, entende? Apoio soviético. E em 35 teve aí uma coisa importante, inclusive importantíssima. Em 35 se formou um movimento no Brasil político, muito além dos comunistas, né? Que era a tal da Aliança Nacional Libertadora, ANL. Não confundir com a Eliane do Marighella de 68, 69. Marighella é ALN, Ação de Libertação Nacional. A ANL de 35 era Ação Nacional Libertadora, que era um movimento que forçava a questão democrática no Brasil, entende? E não era formado de comunistas também, era formado também de intelectuais, entende? Camadas médias urbanas, entende? Que tinha um ideário anti-Getúlio, um aspecto mais político, assim, de aprofundar o processo, assim, democrático, ou voltar para o poder também dos estados, que tinha antigamente muito poder estadual, que agora é muito centralizado na figura do Getúlio, poder central no Rio de Janeiro. Só que no bojo deste movimento amplo, assim, a área mais comunista, com apoio soviético, tentou um tal de um putsch, tentou uma revolta armada militar de cunho comunista até, que levantou quartéis no Rio de Janeiro, Recife e Natal, que por alguns dias tomou conta de alguns quartéis, mas foi logo debelado. E aí surgiu uma repressão brutal da área central contra os militares comunistas, contra os comunistas em geral, entende? Que até hoje um pouco explica um pouco do sentimento anticomunista que é muito forte em áreas militares do Brasil até hoje. Essa questão toda Tem historiadores alguns historiadores chamam essa revolta armada 35 de, aspas aí, intentona comunista, entende? Mas que não foi só isso, entende? Então, a revolta foi sediada só em 3 grandes quartéis. Esse pessoal da Praia Vermelha do Rio de Janeiro. E Recife e Natal também. Até em Natal durou alguns dias, implantaram até uma espécie de regime socialista lá, entende? Durante alguns dias, ou poucas semanas, né?
Mas foi uma reação brutal, entende? Não teve apoio civil, político, a esse movimento armado comunista militar, entende? Que inclusive foi liderado pelo Prestes até, com apoio até soviético. Ou seja, não assim do exército soviético, mas o Prestes teve apoio soviético quando veio do Brasil, quando veio de Moscou para cá. E aí gerou uma brutal repressão, aí prevaleceu o aspecto muito violento do governo getulista da época, entende? De repressão aos comunistas, entende? E também, em 1937, é que foi criado o Estado Novo, que foi um regime autoritário, assim, com Getúlio à frente, também com os militares, é óbvio, entende? De centralizar ainda mais o poder, entende? Restringir liberdades públicas, entende? Mas aí foi uma questão muito contraditória. Por um lado, um regime autoritário muito forte, com Getúlio à frente, político, né? Fecharam o Congresso, acabaram as eleições, a autonomia dos estados ficou reduzida a quase nada, poder central fortíssimo no Rio de Janeiro, com apoio militar, é óbvio, né? Getúlio e os militares. Só que no aspecto social e econômico, houve avanço de modernidade. Então a CLT, foi a primeira lei de apoio aos trabalhadores, foi dessa época, 40 e poucos. A criação da legislação previdenciária, no sentido mais amplo, também dessa época. Então, por um lado, um regime autoritário fortíssimo, assim, repressivo, né? Prestes foi preso, e, por outro lado, essa questão da modernização social e econômica pelo lado da legislação nova, trabalhista, previdenciária e de criação também de empresas estatais. Isso é uma questão, ou seja, um regime autoritário com propostas de econômicos sociais de avanço assim. Só que uma coisa importante é o seguinte: a legislação trabalhista não é fruto de 30 ou do getulismo. Havia tudo lutas operárias muito antigas no Brasil, que advogavam por essas coisas que foram criadas em 40 e poucos. Carteira de trabalho, jornal de trabalho de 8 horas, e assim por diante. Na famosa greve de 17 em São Paulo, greve dos anarquistas, inclusive, não dos comunistas da época, grande prevalência foi dos anarquistas mesmo, de origem italiana e espanhola, imigrantes, né? Já propugnavam isso em 17. Condições de trabalho melhores, formalização de trabalho, e que em 30 e poucos, de 40 e poucos, o pessoal de 30 implantou, aí de cima para baixo, né? E foi época também de um grande nacionalismo também. Isso é interessante também. Era o regime autoritário, por um lado, por outro, essa questão toda trabalhista, econômica, de modernização, estatais, CLT, e também na questão cultural também, toda uma questão ligada a criar uma consciência nacional do país, em contraposição à formação nossa muito ligada à Europa, entende? Europeísta, assim, cultural. Aí o Villa-Lobos foi central. Aí grandes intelectuais do Brasil que colaboraram nessa época aí como intelectuais, como agentes de cultura. Inclusive,
O Villa-Lobos nem se fala. Criou todos os corais, os colégios, entende? Os orfeões, entende? Toda a produção musical dele muito ligada ao Brasil, né? Ligada à questão da cultura popular brasileira. O Mário de Andrade, que era um intelectual muito famoso aqui de São Paulo, importantíssimo, nesta onda também de produção cultural ligada às coisas do país aqui. As questões indígenas, as questões do Brasil, entende? Se contrapondo um pouco ao ideal europeu que era muito forte anterior. Então a Revolução de 20, a Semana de Arte Moderna em 22, em São Paulo, mas com esse teor muito forte também dessa cultura mais ligada às raízes do país. Então, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade na literatura, Oswald de Andrade na literatura, entende? Então, ou seja, a década dos 20 foi importantíssima no Brasil. Da onde surgiu 30, e muita coisa surgiu depois, entende? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e muitos outros aí. Inclusive autores à esquerda e à direita. Houve um poeta também de São Paulo, Minócio Del Picchia, que era outra vertente, entende? E vários outros aí. Então, vou dar outra ideia, por exemplo, o famoso prédio do Rio de Janeiro, que sediava o MEC antigamente, lá no centro do Rio, foi um prédio criado pelos modernistas da arquitetura, da época já. Inclusive o Niemeyer era bem jovem, tiveram o apoio, o auxílio daquele famoso arquiteto modernista francês, e assim por diante. Então, o prédio do MEC, que até hoje existe, é um marco da arquitetura moderna do Brasil. Foi dessa época dos 40, da época do Getúlio. O prédio do MEC. Niemeyer, entende? E grandes arquitetos também dessa vertente modernista europeia. Então, é uma coisa muito típica do Brasil, assim, ou seja, regime autoritário e modernização econômica, política até. Então, interessante. Nessa questão de 30, foi muito importante essa questão de 32 de São Paulo. A grande parte da revolta paulista aqui em 32 era que o Getúlio colocou aqui como interventor aqui em São Paulo, ou seja, não era um cara eleito, era um interventor aqui em São Paulo, um tenente que tinha até ideias mais pela esquerda, que era o famoso João Alberto, tenente, militar, entende? Eu acho que nem paulista era. E era um tenente com essas ideias de Estado na economia, em confronto direto com a oligarquia cafeira paulista, entende? Na questão da política do café, entende? E uma razão da revolta foi contra ele, pela deposição dele aqui. Ele acabou saindo aqui até antes de 32. O João Alberto, que era vertente tenentista. Inclusive tem vários autores de história que falam que essa tendência tenentista, que tinha a esquerda e a direita, a esquerda virou comunista e até a direita virou integralista, extrema-direita, às vezes é tida como uma vertente jacobina, para fazer uma analogia com a Revolução Francesa. A pessoa mais radical, assim, uso da coisa armada mesmo, da Revolução Armada, ou não leva em conta as questões democráticas de Congresso, de Parlamento, de representatividade burguesa, por exemplo. Então, seriam os jacobinos, né? Seriam os tenentes à esquerda e à direita. Então, um outro fato interessante, assim, de ordem familiar, pessoal, assim, para atender melhor a questão de 30, entende? Foi a atuação do meu pai na Revolução de 30. Meu pai tinha, na época, 18 anos, entende?
morava em Caxias do Sul, no interior gaúcho, que era uma cidade muito ligada à produção arrozeira, pecuária, entende? E tinha alguma indústria ligada à cultura arrozeira, de maquinário. E era uma cidade que tinha mais peso na economia gaúcha do que tem atualmente. E meu pai, entende, embora com 18 anos somente, devido a contatos familiares, ou de pessoas mais velhas que participaram da Revolta Civil-Militar de 30, acabou se voluntariando para participar da Revolução de 30, pegou o trem lá em Cachoeira, das tropas militares, e veio até São Paulo. E como não houve conflito bélico na fronteira do Paraná com São Paulo, eles chegaram em São Paulo e ele acampou com as tropas do Sul, naquela área onde atualmente está, onde existia já a Estação da Luz ali, onde está a Pinacoteca ali, entende? Então, ficou acampado ali, entende? Então, é para dar uma ideia de como também tem a atuação de civis também. Mas também civis que tinham contatos, muitos deles, com setores dominantes da economia gaúcha, da sociedade gaúcha, entende? Ou fazendeiros, ou sociedade de liberais, entende? Então, para dar só um detalhe assim adicional, curioso assim, entende? Nessa questão da participação do meu pai em 30, ele era muito jovem, 18 anos, pelo que ele me contava, entende? Ele conseguiu ter acesso às tropas, ou pegar o trem militar, devido a contatos familiares com pessoas de peso lá na cidade, que estavam participando dessa questão político-militar mais geral. Até porque seria meio improvável um jovem de apenas 18 anos pegar um trem lá, entende? E ir direto se integrar com um comboio militar. Havia um contato, a família dele, inclusive, com adultos, com pessoas de peso da cidade que estavam no movimento aí cívico-militar aí, pró da oposição do Washington Luiz do Rio de Janeiro.